Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Tassiana, psicóloga e idealizadora do Além da Timidez. Eu tô sumida, né? Esses tempos está sendo bastante corrido. Por um lado, né? O lado bom, muito trabalho e tá complicado de tirar um tempinho para vir aqui, mas eu não abandonei vocês não, tá? Eu vou continuar aqui trazendo conteúdo, auxiliando nesses assuntos, né, relacionados à ansiedade social. E hoje, eu já estava querendo fazer isso há algum tempo, eu acho importante a gente falar sobre o diagnóstico, como que a gente chega, às vezes, numa classificação de fobia social. Muitas pessoas me procuram, né, preocupadas, porque leram sobre o assunto, estão na dúvida se é o caso delas ou não. Hoje eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico ateórico, ou seja, quando a gente segue os critérios dos manuais descritivos de transtornos, né? Então, a gente segue muito o DSM, né? E faz parte, então, da avaliação do caso, a gente levar em conta os critérios, né, que foram criados. E eu vou falar sobre isso para ajudar vocês a tentar entender um pouquinho melhor como que a gente constrói esse diagnóstico. Lembrando que isso não substitui uma avaliação profissional, tá, gente? Eu só vou esmiuçar aqui com vocês os critérios diagnósticos, que às vezes a gente até procura ler sobre isso, mas fica muito vago ou a gente fica confuso com a forma como está escrito. Então, eu vou fazer essa leitura literalmente com vocês hoje e explicar um pouquinho. Não sei se vou gravar um vídeo ou mais, vamos ver como que a coisa vai esticar aqui. E qualquer dúvida vocês me falam, tá? Se você tiver interesse, então, saiba que eu vou estar lendo e comentando sobre. Então, pra você já saber do que se trata esse vídeo, tá? Eu tô aqui aberto com o DSM no meu computador, por isso que eu vou ficar olhando pro lado, tá? Então, eu vou ler literalmente com vocês esse DSM pra gente poder destrinchar o que ajuda a gente a ter esse diagnóstico de fobia social para uma pessoa, né? Então, vamos lá. A pessoa tem que abranger alguns critérios, então eu vou ler o critério A, né? Medo ou ansiedade acentuados acerca de uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto a possível avaliação por outras pessoas. Exemplos incluem interações sociais, por exemplo, manter uma conversa, encontrar pessoas que não são familiares, ser observado, por exemplo, comendo ou bebendo, e situações de desempenho diante de outras pessoas, por exemplo, proferir palestras. Então, essa primeira parte aqui é o óbvio, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui, então, no critério A? É a parte do acentuados, né? Então, o que diferencia, né, uma ansiedade social, uma ansiedade que as pessoas experimentam de um transtorno de ansiedade social. Então, tem que ser um medo acentuado. Experimentar algum nível de ansiedade, aí nós vamos ter que avaliar melhor até que ponto isso é patológico ou não, né? Então, é o acentuado que acende o sinal de alerta para fobia social. E aqui ele descreve que não precisa ser necessariamente nas interações, né? Ou seja, eu não preciso estar falando, interagindo. O simples fato de eu estar me sentindo observado, igual ele fala aqui, isso é muito comum mesmo na fobia social. Então, as pessoas podem desenvolver uma ansiedade só de estar bebendo alguma coisa na frente dos outros, comendo na frente dos outros, andando na frente dos outros, né? Ou então, quando a pessoa tem que desempenhar alguma coisa. Aqui ele dá o exemplo de apresentar uma palestra, isso envolve a fala, né? Mas pode ser até que você se sinta muito ansioso de ter que praticar algum esporte na frente de outras pessoas, fazer tarefas diárias. Eu já acompanhei pessoas, né, que ficavam desconfortáveis de varrer a casa na frente dos outros, então assim, dependendo de quem estivesse próximo, a pessoa ia experimentar ali uma ansiedade de desempenho, né? Então, para você ver o tanto que a fobia social pode abranger o contexto de estar sendo observado e não só quando eu estou falando, né? Então, beleza, esse é o critério A, mas ele não é muito esclarecedor, então a gente precisa ir acrescentando, por isso que existe mais de um critério para traduzir, para diagnosticar a fobia social, né? O critério B é
o indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas de ansiedade que serão avaliados negativamente. O exemplo: será humilhante ou constrangedor, provocará rejeição ou ofenderá aos outros. Então, o que ele traz no critério B? Que existe um medo, né, da pessoa demonstrar os sintomas de ansiedade. Então, não basta ficar com medo de desempenhar. Normalmente, quando existe o quadro de fobia social, a pessoa ela teme que os outros percebam que ela está com a dificuldade. Por quê? Porque justamente aqui, ó, a pessoa tende a achar que isso vai ser também, então, além do meu desempenho ou da minha interação não estar sendo bem vista, eu ainda acho que a forma como eu estou, né, se eu tô nervoso, também vai ser avaliado negativamente. Isso é muito comum, então faz parte mesmo do critério diagnóstico da fobia social. Critério C. As situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. Aqui ele faz alguns, se você pegar o DSM e for ler, né, ele faz algumas notas em caso de criança, tá? Eu não vou ler essas notas em caso de criança, porque eu tô falando aqui de diagnóstico de adulto, esse vídeo não é voltado para as crianças, tá? Então, aqui ele usa as situações sociais quase sempre, gente, quase sempre mesmo, né? Então, se eu fico, por exemplo, tem dia que eu tô ansioso, tem dia que eu não estou ansioso. Isso já deixa a gente com a pulga atrás da orelha, porque a ansiedade social, ela é recorrente, né? Então, é lógico que eu não preciso estar nervoso em todas as situações sociais para classificar uma fobia social, né? Porque ela pode ser específica. Mas, eu tenho que vivenciar aquela situação repetidas vezes, causando um desconforto. Então, por exemplo, eu fico muito desconfortável de fazer pedidos em locais, pedidos em farmácia, supermercado e tal. Então, toda vez que eu vou na farmácia, toda vez que eu vou no supermercado, eu fico muito desconfortável. Não é assim, um dia eu fui na farmácia e fiquei desconfortável, nossa, será que eu tenho fobia social? Não, a gente precisa de uma consistência, né? Então, esse quase sempre é que vai ligar o nosso sinal de alerta de ser mesmo uma fobia social, né? Critério D. As situações sociais são evitadas ou suportadas com intenso medo ou ansiedade. Então, esse critério também tem que estar presente na fobia social. Então, eu sempre falo isso, né, gente? Quando começa a ter evitação, ou a evitação propriamente dita, que é quando eu deixo de estar nos lugares, nem vou, já fico sofrendo com antecipação e não vou nas situações, ou quando eu vou criando estratégias para evitar dentro da própria situação. Então, eu já vou, mas fico num canto, vou, mas estou sempre no celular, vou, mas só vou acompanhada com outras pessoas. Então, isso já vai também ligando o sinal de alerta ali de que está acontecendo uma evitação. Ou então a pessoa fica lá realmente experimentando sintomas muito intensos. Normalmente o que eu vejo acontecer é a pessoa realmente não suportar quando tá assim, né? E dar um jeito de sair mesmo, ou as pessoas perceberem que ela tá passando mal e ter que ser acudida, ter uma crise, né? Então, quando a pessoa tá com a fobia social instalada, né? Quando ela tá com o processo da fobia social e não tá tendo controle sobre isso, normalmente, ou ela vai evitar, ou ela vai estar na situação muito desconfortável, né? Peraí que eu me perdi, gente, desculpa. Situações... Tá, beleza, esse é o D que eu li. O E. Medo ou ansiedade. O medo ou a ansiedade é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação social e o contexto sociocultural. O que tá dizendo aqui? Para ser considerado uma fobia social, essa ansiedade tem que estar desproporcional ao evento, né? Então, vamos pensar, dar uma palestra é algo que vai provocar ansiedade na grande maioria das pessoas. Então, a gente tem que avaliar qual é a dimensão em que você experimenta esse desconforto, né?
Porque se for aquele desconforto, principalmente, sabe aquele desconforto inicial que eu começo, né, às vezes com uma palpitação, a boca tá um pouquinho seca, né, fico ali apreensivo, mas aí eu começo a palestra e a coisa flui. Esse é um medo mais comum, é um desconforto mais comum em relação à situação, né? Agora, se já começa a crescer muito, eu fico dias antes sofrendo com isso, chega na hora eu tô muito ansioso, me perco, me dá branco, não dou conta de desempenhar direito, aí já tá um medo desproporcional à situação. Então, quando se trata de fobia social, esse é um dos grandes poréns, né? Porque situações sociais, gente, podem gerar desconforto, né? Eu sei que para quem sofre de fobia social, às vezes pode ser difícil de pensar sobre isso, mas nós, de forma geral, todas as pessoas em geral, né? Elas vão experimentar desconforto social, a gente vai ficar ansioso, principalmente quando a gente não conhece muito e na dimensão em que aquilo foi importante para mim. Então, vamos supor que eu vou conhecer a família do meu namorado, né? Poxa, como que a gente não vai ficar ansioso? Como que a gente não vai ficar um pouquinho desconfortável? Então, situações sociais, elas são, às vezes, desafiadoras. Aí, o que vai mudar é a intensidade, é o quanto aquilo me limita, é o quanto eu evito, né? Então, tá vendo que a gente precisa avaliar mesmo a proporção, né? Porque ansiedade social todo mundo experimenta. Então, o que vai diferenciar é se tá desproporcional à situação em si, tá? Bom, acho que ficou longo demais, nós ainda temos alguns critérios. Eu vou gravar mais um vídeo, então, pra gente concluir os critérios diagnósticos da fobia social, tá? Abraço a todos e até a próxima. Tchau!